Cara, Scooby-Doo pra mim é uma franquia de desenhos que eu mais gosto de assistir. Eu tenho um carinho à parte por ela, sou fã da franquia, sou fã dos personagens. Então, mano, tenho um carinho muito especial por essa franquia. E, mano, Scooby-Doo sempre lançou desenhos, né? A gente tem o clássico. Scooby-Doo tem, sei lá, mais de 700 episódios. Hoje em dia não é mais a maior série de animação com mais episódios do mundo, mas em algum momento da história já foi. Hoje em dia tem, eu acho que 2 desenhos japoneses aí, tem os Simpsons também. Mas Scooby-Doo é uma franquia bem longeva. Então eles já tentaram várias coisas, já tentaram reformular a série várias vezes. Quem já pesquisar um pouco vai ver que na série do Scooby-Doo, eles já tentaram lançar desenho só com o Scooby-Doo e o sobrinho dele, Scooby-Loo. Depois tentaram lançar só um desenho com o Scooby-Doo e o Salsicha. Depois tentaram lançar um desenho com o Scooby-Doo criança, né, que é o pequeno Scooby, que todo mundo é criança. Sabe, a série tenta várias coisas ao longo do tempo. Pô, é uma série de desenhos que, pô, já estamos falando mais de 50 anos de existência, sabe? Então, sempre eles tentaram várias coisas. E, cara, quando surgiu Velma, pra mim, mano, foi uma facada no estômago, porque série ruim. Caraca, que desenho tenebroso, mano. Além de ser um desenho com péssimas piadas, é uma série ruim como um todo. A única parte que salva de Velma é a parte artística, mano. Porque, sinceramente, se você só vê Velma com o volume desligado, mano, sinceramente, você vai gostar muito do que você vai ver visualmente. Mas a série é muito ruim. Além de ser um desenho pra adulto, daquele jeito que é péssimo, que tem que ter palavrão, falar piadas de duplo sentido, falar de sexo, é meio que tipo assim, é ruim, sabe? É uma série ruim. Toda vez que eu vejo um desenho pra adulto, que é isso, eu sinto que não é um desenho pra adulto, é um desenho só meio genérico e meio que, tipo assim, sei lá, meio que tenta se vender pelo escândalo, sabe? Ele se vende por ser algo meio que escandaloso, botar uma franquia de desenhos que é hiper conhecida por ser algo infanto-juvenil e colocar esses personagens falando palavrão, falando piadas de duplo sentido. Cara, mas Velma é muito ruim. A gente sabe também que a produtora da série tentou meio que se colocar, né, se transformar na Velma, a Velma ser ela, mas sinceramente é péssimo. Eu não vou me estender muito mais porque eu acho que muita gente já criticou e já abordou muito bem isso. Mas, porém, toda vez que eu lembro de Velma, eu lembro de um desenho injustiçado que tivemos de Scooby-Doo, que foi Que Legal Scooby-Doo. Cara, Que Legal Scooby-Doo é um ótimo desenho dessa franquia de desenhos, porém, cara, surgiu numa época ruim, surgiu num momento ruim e simplesmente as pessoas pegaram o ranço dela injustamente. E eu queria conversar um pouco pra vocês e meio que explicar o que eu acho o motivo das pessoas terem desenvolvido um ranço por esse desenho. Eu sou o Hector, você está no canal Tá Sujo e vamos conversar um pouco sobre esse desenho. Mas antes disso, deixa o seu like, se inscreve no canal, a gente tem vídeo aí toda semana e vamos aí toda semana aí, gente, vamos começar a conversar aí embaixo aí nos comentários e vamos lá. Cara, primeira coisa, a gente tem que entender um pouco o contexto do surgimento do desenho Que Legal Scooby-Doo. Bom, Que Legal Scooby-Doo surgiu depois de um dos melhores desenhos do Scooby-Doo terem passado pela televisão, que foi Scooby-Doo Mistério S.A. Simplesmente uma série que levava a história de Scooby-Doo a sério. Mistério S.A., pra mim, eu acho que é um dos melhores desenhos do Scooby-Doo. É claro que eu acho que algumas pessoas não gostam de uma coisa ou outra, porém, cara, Mistério S.A. tem uma trama, é uma série sequencial, você não consegue assistir os episódios separadamente, você tem que acompanhar a história. É uma série de 2 temporadas, é um momento que meio que tenta abordar um pouco o relacionamento entre os personagens. Por exemplo, a gente sabe muito bem que tem aquela relação entre o Fred e a Daphne, a gente tem isso tudo. E Mistério S.A. explorou isso tudo, deu um ar meio misterioso, até um pouco de terror, por uma franquia meio que já tava quase que batida, e meio que deu uma reavivada nos fãs de Scooby-Doo. Mistério S.A. pra mim foi um dos melhores desenhos. E uma série, que era uma série séria, com uma trama séria, com personagens realmente tendo, sabe, problemas que deviam ser bem desenvolvidos, foi algo que foi muito legal. Imagina no momento você tem uma série dessa, super bem, sabe, mais cabeça, e assim que ela encerra, você descobre que vai ter um novo desenho do Scooby-Doo. Aí você descobre que esse desenho agora vai ser uma outra pegada, vai ser um desenho mais voltado para a comédia, mas não necessariamente tipo de piadas a todo momento. Porém, os personagens vão ser mais idiotas, vão ter piadas um pouco mais idiotas, vai lembrar muito mais um desenho episódico, como por exemplo, sei lá, Simpsons. Aí você vê a imagem dos designs dos personagens, um design que lembra muito esses desenhos como, sei lá, Rick and Morty,
Dory, Simpsons, sabe? Esses desenhos adultos, que eu acho que até que eu comecei a comentar, sabe? Tem vários desenhos assim que lembram um pouco esse design. Aí você assiste e você percebe que a personalidade de alguns personagens estão um pouco mais diferentes. Por exemplo, se você assistir, você vai perceber que a Daphne, em Que Legal Scooby-Doo, é muito mais boba, ela é muito mais engraçada. Mudou um pouco a personalidade dela. Aí, nesse momento, você que tava lá, apaixonado por Mistério S.A., do nada você vê um desenho completamente oposto. Que porra é essa, marreco? A proposta que você viu, cara, você meio que fica um pouco chateado. E eu acredito que foi isso que aconteceu. Scooby-Doo, ao longo dos últimos anos, teve vários desenhos. Tivemos o Que Há de Novo Scooby-Doo, tem aquela abertura clássica do What Scooby-Doo, não sei o que, tal. E depois tivemos os filmes em live action, tivemos aqueles 2 filmes que, são clássicos, né? Tem alguns monte de memes deles. Depois tem aqueles live action meio duvidosos. Temos também, até hoje, meio que deu uma segurada um pouco, mas tivemos uma franquia de filmes em animação do Scooby-Doo, que é uma parada à parte. Então, cara, nisso tudo, do nada tem um desenho um pouco mais idiota, meio que as pessoas desenvolveram meio que um ranço antes de assistir. E eu acho que é isso que foi o que aconteceu. As pessoas já foram assistir meio com o pé atrás e meio com vontade de criticar, sabe? E, cara, se você assistir de mente aberta, você vai perceber que apesar dessas grandes mudanças que tiveram em Que Legal Scooby-Doo, eles respeitam a franquia. Diferente de Velma. Cara, Que Legal Scooby-Doo é um desenho que tem mais piadas, porém, são boas piadas. É isso que eu acho que é a principal diferença. São boas. E, mano, tem uma trama interessante todo episódio, tem um bom desenvolvimento e, tipo assim, apesar da Daphne estar diferente, eu acho que isso foi até legal. Eu sei que algumas pessoas também podem criticar o design dos personagens, mas eu acredito que foi uma decisão artística, meio que pra lembrar desenhos que estavam populares na época, ou que estavam bombando, né? Então, meio que, tipo assim, eu entendo. Porém, como um todo, Que Legal Scooby-Doo funciona. Ele tem uma boa trama, os personagens têm um bom relacionamento entre eles não tentam, sabe, mudar quem são eles demais, sabe? Eu acho que você pode tentar mudar uma coisa ou outra, como eles fizeram com a Daphne, mas ali foi meio que pra dar uma mudada nessa ideia que a Daphne é só uma patricinha e tal. E, sinceramente, é um desenho divertido, bonito e algo, tipo assim, que você percebe que não tirou a essência da franquia. Eles tentaram inovar, respeitando, ao mesmo tempo acrescentando algo novo. Por que eu tô dizendo disso de maneira bem, tipo assim, geral? Porque Que Legal Scooby-Doo é um desenho que você tem que assistir pra você concluir se você gosta ou não. Se você for com a mente fechada, já esperando algo, tipo assim, sério, você vai se decepcionar. Mas no momento que você vai de mente aberta assistindo, do nada você vai ver preso num episódio de 20 minutos de um desenho que tem algumas piadas, mas funciona, sabe? Por isso que eu tô tentando meio que falar desse desenho de maneira bem geral, para você entender que é importante você consumir de mente aberta. Porém, você pode ficar tranquilo que não vai ter nada meio que desrespeitando a franquia. Eu acho que Legal Scooby-Doo sofreu muito mais com o momento que ele surgiu, que ele veio após uma série que é muito aclamada pelos fãs. E muitos fãs ficaram meio que órfãos, achando que, sei lá, o desenho, Mistério S.A. ia ter uma nova temporada. Eu acho que foi isso que aconteceu. Porém, Que Legal Scooby-Doo é um desenho muito bom e ele funciona muito bem. Por isso que eu acho que, tipo assim, o que Velma tentou ser, Que Legal Scooby-Doo acertou. É um desenho que tem ótimas piadas. Por que eu tô dando tanta ênfase nessa parte? Porque Velma tentou fazer isso, mas não acertou. Enquanto Que Legal Scooby-Doo tentou e acertou. Eu sei que é uma franquia já longeva, algumas pessoas são até enjoadas, né? Porém, mano, se você é fã de Scooby-Doo, ou se você pensa assim, caraca, queria assistir algo do Scooby-Doo, assista isso. E muitas pessoas criticaram, não, cara, tinha que ser igual os clássicos, tinha que ser igual ao antigo, tinha que, sei lá, voltar ao passado pra acertar. E olha, você vê, depois do encerramento de Que Legal Scooby-Doo, foi lançado um novo desenho do Scooby-Doo, meio que lembra muito aquele desenho antigo que tinha, que foi o encontro do Scooby-Doo com vários outros personagens lá, aquele lá dos anos, sei lá, dos anos 80, que o Scooby-Doo encontra com o Batman, encontra com os Três Patetas, que esses personagens tudo. Ali surgiu um novo desenho lá, eu não sei que ano que surgiu, mas foi depois de Que Legal Scooby-Doo. E sinceramente, todo mundo cagou e andou. E ninguém assistiu esse novo desenho. Por quê? Porque fez mais o mesmo. Enquanto Que Legal Scooby-Doo tentou inovar, respeitando a franquia e ficando divertido. Eu acho que é por isso que, apesar de Que Legal Scooby-Doo ser algo um pouco mais divertido e menos sério, com uma trama séria, é algo que, vale muito se assistir. E tem uma trama, sim, é uma trama mais simples, mas tem. É isso, gente. Eu queria conversar sobre esse desenho. Eu sei que muita gente talvez nem conheça, nem se interesse, mas é algo que eu curto e eu acho que esse desenho sofreu um hate, pois é desnecessário, sabe? E eu sei
muito bem que foi por conta do momento que ele surgiu. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima.